Meu nome é Júlio. Tenho hoje 42 anos, mas o que vou contar aconteceu há muito tempo, antes mesmo de eu nascer. Quem viveu essa história foi a minha mãe, junto dos meus tios e tias, quando ainda eram jovens. Desde criança, eu ouvia esse relato sendo repetido em reuniões de família, principalmente quando a noite avançava e o silêncio deixava o ambiente mais pesado. Sempre que eles contavam, a sensação era a mesma. Um arrepio corria pela espinha de todos os presentes. Eu cresci ouvindo isso, e com o tempo percebi que não era apenas uma história para assustar, mas sim algo real que marcou profundamente a vida deles. Segundo a minha mãe, tudo aconteceu há mais de 30 anos, em uma pequena cidade do interior. Naquela época, ela e seus irmãos tinham o costume de sair para festas, encontros com amigos e passeios que se estendiam até muito tarde. Era comum eles voltarem para casa depois das 3 horas da manhã. Minha avó, que era uma mulher simples, mas muito religiosa e conhecedora de rezas e simpatias, sempre os alertava para não ficarem na rua até tão tarde. Ela costumava dizer: "Vocês ainda vão se deparar com o filho do diabo, ou até mesmo com o próprio diabo." Todos riam, achando que era apenas exagero ou uma tentativa de amedrontá-los para que chegassem mais cedo. Mas minha avó falava aquilo com uma seriedade tão firme que, mesmo entre risos, no fundo, um certo medo sempre ficava. Foi numa dessas madrugadas que tudo aconteceu. Meus tios estavam voltando para casa, já passava das 3 horas. Para chegar até onde moravam, precisavam descer uma rua estreita, mal iluminada, que terminava em uma encruzilhada. Minha avó sempre dizia que encruzilhadas eram lugares perigosos, especialmente de noite. Segundo ela, era ali que espíritos perdidos, entidades e até demônios se manifestavam, atraídos pelas energias de passagem e escolhas que esses lugares simbolizavam. Aquela madrugada estava fria e com um vento estranho que assobiava entre as árvores. O silêncio era tão profundo que cada passo ecoava pela rua. Foi então que eles a viram. Uma garotinha estava parada bem no meio da encruzilhada, de costas para eles. Usava um vestido que um dia havia sido branco, mas agora estava encardido, amarelado, com a barra rasgada. O tecido balançava levemente com o vento e seus cabelos estavam desgrenhados, como se tivesse levado um choque ou passado por algum fogo. Alguns fios pareciam queimados. Meus tios e tias pararam, olhando de longe, tentando entender o que uma menina daquela idade, que não aparentava ter mais de 7 ou 8 anos, fazia ali sozinha, naquela hora. Um deles, o mais curioso, chamado Arnaldo, decidiu se aproximar. Ele não se conformava em deixar a criança sozinha. Chegou perto, falou com ela. "Ei, menina, você está bem? Onde estão seus pais?" A menina, devagar, girou o rosto em direção a ele, mas não respondeu, apenas o encarou. E aquele rosto, minha mãe diz que era algo perturbador, a pele pálida, os olhos vermelhos como se estivessem cheios de sangue, e uma expressão vazia, sem nenhuma emoção. As minhas tias começaram a gritar para que Arnaldo voltasse, dizendo que aquilo não era coisa normal. Ele, sentindo o desconforto aumentar, afastou-se e se juntou ao grupo. Então, sem dizer uma palavra, a menina começou a segui-los. A cada passo que eles davam, ela também dava. Não corria, não falava, apenas andava atrás, como uma sombra silenciosa. O medo tomou conta de todos e eles aceleraram o passo até chegarem em casa. Naquela época, a casa não tinha portão, apenas uma porta de madeira velha que nunca fechava completamente. Havia uma fenda por onde se podia ver de fora para dentro. Quando entraram apavorados, bateram na porta com força e chamaram pela minha avó. Ela acordou, veio até a sala e perguntou o que estava acontecendo. Meus tios, ainda ofegantes, explicaram tudo. Minha avó, com uma calma que contrastava com o pânico deles, foi até a porta e olhou pela fenda. Lá estava a menina, parada, imóvel, encarando para dentro da casa.
Minha avó voltou-se para os filhos e disse apenas: "Eu não avisei. Vocês encontraram o filho do diabo. Agora precisam resolver." O desespero aumentou. Ninguém sabia o que fazer. Foi então que minha avó ordenou que eles levassem a menina de volta até onde a encontraram. 3 dos meus tios se ofereceram, talvez acreditando que em grupo seria mais fácil. Chamaram a menina e ela, como se obedecesse, começou a segui-los novamente. Eles a levaram até a esquina da encruzilhada e, em um determinado ponto, cada um correu para um lado diferente, deixando-a ali sozinha. Voltaram para casa rapidamente, mas quando chegaram, o sangue gelou. A menina já estava parada na frente da porta, balançando o corpo para frente e para trás, como se esperasse pacientemente por eles. Era impossível. Não havia como ela ter chegado ali tão rápido. Tentaram novamente, levaram-na para mais longe, e cada vez que retornavam, lá estava ela, parada diante da porta, com aqueles olhos vermelhos fixos que traziam uma sensação insuportável ao encará-los por mais de 5 segundos. Depois de várias tentativas, perceberam que não adiantava. Foi então que minha avó perguntou: quem foi que falou com ela primeiro? Arnaldo, envergonhado e apavorado, levantou a mão. Minha avó olhou séria e disse: então é você quem deve levá-la de volta sozinho. Ele hesitou, mas não havia escolha. Respirou fundo, criou coragem e chamou a menina mais uma vez. Ela foi até ele e, pela primeira vez, caminhou ao lado dele. Durante o trajeto, começou a cantarolar uma melodia baixa, incompreensível, como se fosse uma cantiga antiga. Chegando na encruzilhada, Arnaldo parou e disse: fique aqui, não me siga mais. A menina balançou a cabeça, afirmando sem expressão. Ele virou-se e começou a andar de volta, sem olhar para trás, obedecendo à orientação de minha avó. Quando chegou em casa, o alívio tomou conta de todos. A menina não estava mais lá. Minha avó, no entanto, não demonstrou alegria. Apenas disse em tom firme: vocês deram sorte desta vez. Espero que nunca mais se repita. E assim foi. A partir daquele dia, nenhum deles ousou ficar na rua até tarde. Nunca mais passaram por aquela encruzilhada, sempre preferiam cortar caminho, mesmo que fosse mais longo. E até hoje, mais de 3 décadas depois, todos lembram dessa noite com o mesmo arrepio e a mesma certeza. Aquilo não era apenas uma menina. Era algo que não pertencia a este mundo. Alguns acreditam que fosse a própria filha do diabo. Eu, particularmente, acredito que talvez fosse um espírito perdido, uma entidade presa na encruzilhada. Mas confesso, só de imaginar a cena, uma criança de vestido rasgado, olhos vermelhos, parada na frente da porta durante a madrugada, sinto meu corpo inteiro gelar. Meu nome é Juliana, e eu vou contar aqui uma história que não é diretamente minha, mas que chegou até mim de uma forma tão forte e marcante que eu não consegui simplesmente esquecer. Esse relato foi contado para minha mãe quando ela ainda era jovem, e desde então ele permanece vivo dentro da nossa família, como se fosse um alerta silencioso sobre aquilo que não vemos, mas que existe ao nosso redor. Eu nasci e cresci no interior do Rio Grande do Sul, em uma pequena cidade onde todo mundo praticamente se conhecia. Minha mãe morou a vida inteira na mesma rua, desde criança. E quando eu era menina, ela gostava de me contar causos antigos de vizinhos, histórias que ela ouvira dos mais velhos, relatos passados de geração em geração. Entre todos esses, havia um em especial que sempre me causava arrepios, porque falava de algo que poderia ter acontecido com qualquer um, numa situação aparentemente comum. Na época em que minha mãe tinha a minha idade atual, ela tinha uma madrinha muito próxima, chamada Lourdes, que era vizinha de porta dela. Minha mãe passava dias inteiros na casa da madrinha, pois Lourdes era como uma segunda mãe, uma figura acolhedora que sempre recebia todos de braços abertos.
Os filhos da madrinha eram rapazes divertidos e gostavam muito de jogar baralho. Como não havia televisão em todas as casas, apenas as famílias mais ricas tinham acesso a uma TV em preto e branco. A diversão dos jovens era se reunir para jogar cartas, conversar e passar o tempo. Era um costume muito comum se juntar na frente das casas ou nas esquinas, especialmente nos fins de semana. Minha mãe se lembrava de que sempre havia risadas, conversas altas e aquele ambiente leve de juventude. Mas um dia, um dos filhos da madrinha, que vou chamar aqui de Ricardo, resolveu contar algo que havia acontecido com ele no ano anterior. Ele não costumava falar de coisas sobrenaturais. Era um rapaz sério, mas naquela noite pareceu sentir necessidade de compartilhar. Ricardo relatou que tinha ido visitar a namorada, que morava em um bairro um pouco afastado. Eles passaram a noite conversando, rindo e, como era de costume, também jogaram baralho com alguns amigos. O tempo passou rápido e, quando ele se deu conta, já estava quase chegando à meia-noite. Decidiu então se despedir para voltar para casa, pois sabia que, se ficasse mais, chegaria muito tarde. Naquela época, andar pelas ruas à noite não era visto como algo perigoso. Não havia violência como hoje, não havia assaltos frequentes. O problema, no entanto, era outro. As ruas eram de terra batida, quase não tinham iluminação, e muitas ficavam desertas, silenciosas, escuras. Ricardo caminhava tranquilamente, mas logo começou a sentir uma estranha sensação. Ele tinha a impressão de que alguém o observava. Olhou para trás algumas vezes, tentando se certificar de que estava sozinho, mas não havia ninguém. A rua era apenas um longo corredor de escuridão, interrompido por alguns poucos postes de luz amarelada. Quando avistou uma encruzilhada à frente, o coração dele acelerou. Era necessário passar por ali para chegar em casa. A encruzilhada era de terra, mal iluminada, um lugar que por si só já carregava uma energia estranha. Ele começou a rezar mentalmente, pedindo a Deus que o protegesse e que o fizesse chegar bem. Mesmo assim, a sensação de estar sendo seguido só aumentava. Ele então olhou para o relógio de bolso que carregava e viu que marcava exatamente meia-noite. Naquele instante, sentiu como se um peso enorme tivesse sido colocado sobre seus ombros. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Foi nesse momento que uma voz soou em sua mente, clara, direta, quase como uma ordem. Não olhe para trás, apenas siga em frente. O corpo dele estremeceu. Ele tentava obedecer, mas a curiosidade, ou talvez o medo, falou mais alto. Mesmo sabendo que não deveria, mesmo sentindo que algo ruim poderia acontecer, Ricardo virou o rosto. Assim que olhou para trás, levou um tapa fortíssimo no rosto, tão forte que caiu no chão. A terra batida grudou em suas roupas, a poeira subiu e o coração dele disparou. Ele levou a mão ao rosto e, tremendo, ergueu os olhos novamente. Foi então que viu algo que jamais esqueceu. Uma silhueta negra, alta, imponente, envolta em uma escuridão quase palpável. A figura parecia carregar correntes que tilintavam com um som metálico abafado. Era como se aquela presença tivesse emergido das sombras da própria encruzilhada. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Ricardo não pensou duas vezes. Levantou-se e correu com todas as forças que tinha, sem olhar mais para trás. O medo dava velocidade às suas pernas, e ele correu até finalmente chegar em casa. Ao entrar pela porta, encontrou seus pais acordados na sala. Eles estranharam não só o horário em que ele chegava, mas também o estado em que estava. Sujo de terra, ofegante, pálido como um defunto. Perguntaram o que havia acontecido, e ele, ainda trêmulo, contou tudo com riqueza de detalhes. O pai dele, homem sério e conhecedor das tradições do povo, explicou que encruzilhadas eram lugares de grande energia e que ali podiam se manifestar entidades que não deveriam ser provocadas.
Sugeriu que no dia seguinte fossem procurar uma vizinha chamada Dona Marieta, que tinha um pequeno terreiro em sua casa. Ao amanhecer, Ricardo foi levado até Dona Marieta. Ela o benzeu, fez rezas e explicou que o que havia tocado nele naquela noite era um Exu da encruzilhada. Disse ainda que aquele contato havia deixado Ricardo carregado, como se tivesse absorvido uma energia muito pesada. Segundo ela, seria necessário que ele voltasse semanalmente durante alguns meses para que fosse purificado, pois do contrário, poderia sofrer consequências graves em sua vida. Ricardo obedeceu e sempre repetia que aquela noite tinha mudado para sempre a forma como ele via as encruzilhadas. Anos depois, minha mãe ainda lembrava desse relato como se fosse ontem. Ela dizia que nunca esqueceu a expressão de Ricardo ao contar, o jeito como suas mãos tremiam, a seriedade com que ele falava. Não era história inventada, era algo vivido. Eu mesma, quando perguntei à minha mãe sobre isso, ouvi dela a mesma resposta. Foi real, filha. Eu não tenho por que inventar. E até hoje, se você perguntar para sua avó, ela vai confirmar. Afinal, ela também conhecia Dona Marieta. Eu não posso provar o que aconteceu naquela noite. Não posso dizer se realmente era um espírito, uma entidade, um Exu, ou apenas fruto da mente de alguém assustado. Mas eu acredito, porque sei que encruzilhadas sempre foram vistas como pontos de energia, lugares de passagem entre mundos. O recado deixado por aquela voz que Ricardo ouviu ainda ecoa em minha mente. Não olhe para trás, apenas siga em frente. Talvez seja mesmo isso que devemos fazer diante do desconhecido. Não desafiar, não provocar, apenas respeitar e seguir o caminho. Este relato revela algo muito comum nas tradições populares: o medo e o respeito em relação às encruzilhadas. Esses locais sempre foram vistos como pontos de energia intensa, onde o mundo dos vivos e dos espíritos parecem se tocar. O erro de Ricardo foi desobedecer à voz que lhe dizia para não olhar para trás. A curiosidade humana, muitas vezes, é a porta de entrada para o perigo. Talvez a maior lição aqui seja justamente a de não desafiar o invisível, de não se colocar em risco apenas para satisfazer um impulso. O respeito pelo desconhecido pode salvar vidas. Carrega símbolos muito fortes do imaginário popular: a encruzilhada, ponto de encontro entre mundos, a figura da criança, que normalmente transmite inocência, mas aqui aparece como representação do mal, e o aviso da avó, que reforça a sabedoria antiga, e a ideia de que praga de mãe sempre pega. É um relato que mostra como o sobrenatural pode se manifestar de forma simples, mas devastadora, mudando para sempre o comportamento de quem o vivenciou. Você também pode enviar sua história para o e-mail na descrição. Até a próxima.